conduzir a palestra. E vamos iniciar com a nossa prece para que a gente possa nos harmonizar. Envolvidos na energia que fazemos desse ambiente, que possamos acelerar a nossa mente, nos permitindo elevar nosso pensamento e agradecer ao nosso querido Mestre amigo Jesus por esse momento em que abrimos a nossa casa e o nosso coração, agradecidos pela realização dessa atividade, a oportunidade que temos da divulgação da doutrina dos Espíritos, que é uma forma de fazermos a caridade, esclarecendo o nosso próximo, e também é um objetivo dessa casa. Essa é a nossa maior missão. Agradecer o Mestre por todos os nossos companheiros aqui presentes hoje, desencarnados e desencarnados, onde nós vamos ter uma noite de trabalho exitoso, que envolve e abençoou o nosso companheiro, dando a ele a sua sabedoria, a sintonia necessária com os benfeitores espirituais que se fazem presentes no desenvolvimento da sua carreira. Abençoa cada família aqui representada, Senhor, derrama sobre cada um deles suas bênçãos de paz, de união, de harmonia, permitindo assim que eles sejam multiplicadores do nosso amor. Então, vamos agradecer com a licença dos benfeitores, amigos que dirigem essa será. Vamos poder iniciar a nossa tarefa na noite de hoje. Que assim seja. Vamos passar a palavra para o nosso preso, né? Como nesse mês nós seguimos ainda falando sobre o livro dos Espíritos, que no mês passado completou 167 anos de existência. Deus abençoe. Bom trabalho. Obrigado, Bel. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nas inspirações da noite de hoje. Nós temos nos aproximado do Espiritismo pelas questões de ordem da vida. E nos aproximando, nós vamos pelos meandros das interezas, das propostas entre dois planos da vida, nos ligando assim nas possibilidades de ajuda com o plano espiritual, com os chamados mentores, os guias, anjos da guarda. Isso favorece para que nós possamos ir entendendo os mecanismos desta doutrina que favorece esse contato com o mundo espiritual de uma forma lúcida e de uma forma organizada. Coisa que outras doutrinas, outras religiões não nos oferecem. Então, quando nós vamos ampliando as nossas percepções, as nossas ideias do mundo espiritual, da vida
espiritual, nós vamos chegando a uma conclusão da criação de Deus. Porque nós vamos nos interrogando, né? Como é que tudo isso se apresenta, né, de uma forma muito organizada, e que no caminho que nós nos encontramos, não conseguimos ainda, né, uma ideia muito vasta dos mecanismos do mundo extrafísico com o mundo físico. Mas aí nós já despertamos para uma ideia muito maciça, que é a bondade de Deus. A gente vê nesses mecanismos o cuidado da solicitude divina de Deus. E a gente passa a nos questionar: como se favorece os aspectos para tudo isso, para esse engendramento, inclusive para conosco mesmo? Não é só mais os aspectos de intercâmbio que vai me chamar a atenção, mas a minha própria existência. Nós vamos nos questionar. Então veja que esse processo da doutrina dos espíritos é um processo educativo que nos chama a atenção. Nós temos, de certa forma, trazido sempre à baila esses recursos, mas, de acordo com o próprio Livro dos Espíritos, é preciso que se fale todos os dias, para que nós possamos entender. É preciso que possamos divulgar maciçamente as ideias do mundo espiritual, para que nós possamos verdadeiramente entender esses aspectos da vida. Então nós vamos nos questionar como forma de educação: quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. O que tudo isso se compreende, qual é a minha verdadeira responsabilidade para com ela? E por que eu tenho essa responsabilidade? Por que no processo de harmonização da vida eu preciso me comprometer, quando o outro ainda não se compromete? Bom, é a partir desses momentos que nós vamos regulando o nosso saber e vamos adentrando, mergulhando o sentido nas coisas divinas, em Deus, e vamos compreendendo melhor, né? Como é que se processa, como é que se regula as coisas através de leis. É por isso que nós estamos trazendo lei divina, lei natural, segunda parte do Livro dos Espíritos. Trabalhamos a primeira parte no mês passado, né, homenageando o Livro dos Espíritos nos seus 167 anos de existência. 167 anos foi logo ali, né? Mas já amplia um horizonte na nossa cabeça. Já não somos mais como éramos. Já temos um entendimento. Hoje, poucas as criaturas no mundo vai dizer a nós que não tem uma ideia do mundo espiritual. Todos temos. Ainda mais com o advento hoje desta ferramenta, a tecnologia,
a internet. Ela favorece hoje para que todos possam estar ligados. E hoje nós temos programas espírita para todos os gostos. Qualquer hora do dia. Então as criaturas hoje sabem que este é o programa do mundo espiritual. Essa é a proposta dos benfeitores da humanidade, dirigidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Levar luzes às consciências humanas. Então, ao despertar para esse aspecto, nós vamos entender as leis naturais da vida. Leis divinas ou leis naturais. Assim define Kardec junto com os benfeitores espirituais. Leis divinas, porque é estatuída por Deus, Criador, incriável. Então aí está um dos recursos que nós precisamos penetrar nos arcanos, que é conhecer Deus, ou mergulhar em Deus, na sua essência. Se nós nos esforçarmos para isso, nós iremos compreender os mecanismos que nos dirigem, que nos norteia, que nos movimentará para que eu possa me dirigir a um aspecto de iluminação, nos esforços, no trabalho, enfim. E vamos entender que nós estaremos impulsionados de forma bem natural por essas leis estatuídas por Deus. Por isso que se chama lei divina ou lei natural. Por que é natural? Porque está baseado na própria natureza. Nós não poderemos pensar que iremos encontrar a lei de Deus definida em processos de papéis. A lei de Deus está aqui e é por aqui que eu vou me movimentar. É uma coisa materializada. Não. Ela se apresenta e se regula pela própria natureza, pela própria criação. Por quê? Porque na própria natureza está Deus. Deus só falará para nós através da mesma. E o que é esta natureza que se regula? É o estado. É o estado da consciência, do pensamento, das coisas que se define nessa criação. Deus está nela, para que nós possamos, de certa forma, buscá-la e regulá-la. E aí Kardec, eu prefiro muito nas exposições trazer um pensamento mais robustecido das ideias, de que trabalhar naquele aspecto professoral, expandido, como nós fazemos hoje, de versículo a versículo, de letra a letra, de pergunta a pergunta, resposta a resposta, como Kardec faz. É porque a gente sintetiza o processo do saber que os Espíritos nos trazem. Mas na questão 640, eu faço questão de ler ao pé da letra, porque ela define esse processo. Quando Kardec vai perguntar o que se deve entender por lei natural, é o que nós andamos a procurar. E depois nós vamos destrinchar para que nós possamos assim compreender.
E fique bem à vontade para trazer os recursos de vocês, dar as opiniões, fazer perguntas. Se eu não souber responder, Cida sabe, Altair, Cássia está ali, sabe, né? Esse pessoal tudo sabe, né? Fica escondendo os talentos, mas é possível que hoje se coloque. Então Kardec vai perguntar o que se deve entender por lei natural. E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a definição lógica, né? A lei natural é a lei de Deus. Não se pode compreender de forma diferente. É a única necessária à felicidade do homem. É a única e necessária à felicidade do homem. A lei de Deus. Compreende-se esse processo de leis definindo de várias leis na consciência. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Desta lei, que é a lei de Deus. Isso é a lei natural que ele nos apresenta para que possa, de certa forma, desenvolver em nós. E aí nós vamos nos perguntar: o aspecto do intercâmbio entre dois planos da vida é de um processo natural? Ou é de um processo material? Vamos definir de acordo com os critérios do próprio Kardec em O Livro dos Médiuns, que é natural. E é natural porque se estabelece por uma força maior do que a nossa própria vontade, que se chama mediunidade. A mediunidade não se apresenta em nós? Nós não brigamos com a mediunidade? E aí? Eu vou correr daqui, vou correr para ali, vou procurar Dona Cida, eu quero tirar essa mediunidade de mim aí. Como é? Quantos passos eu tomo? Quantas desobsessões eu faço? Aí Dona Cida vai me dizer: olha, nenhuma. Porque você vai fazer isso tudo, você vai continuar com a mediunidade. Porque é natural. Ela está em a natureza. E o critério que o mundo espiritual usara, ela vem e coloca no meu organismo. E eu não posso viver sem a mediunidade. Ou seja, a mediunidade tem força maior do que eu. E aí nós vamos entender os aspectos dessa comunicabilidade com o mundo espiritual, por que se apresenta de forma natural. A relação entre os dois planos, a conexão entre ser encarnado, que é o espírito natural, com o espírito desencarnado, que é natural, que somos criações de Deus. Vamos manter essa relação de entendimento para a perfeição, para a nossa educação, de forma natural. Deus regula tudo, tá? E essa lei vai nos impulsionar para o aprendizado. Todos nós buscamos aprender. Aprender de uma forma que eu possa trazer esse valor da lei divina, da lei natural para mim, como proposta de educação da minha moral. A evolução moral.
do espírito, da individualidade, do ser que deverá se manifestar para Deus. Quais os recursos que eu tirarei daí? Aonde buscarei esses recursos de aperfeiçoamento da minha própria individualidade, moralizando-me para que possa, de certa forma, alçar voo à liberdade contemplativa para com Deus? Vou tirar da natureza, da interação entre as pessoas, com as comunidades, com os pensadores, com as ideias boas. E isso favorece com que eu possa me educar. E uma das ferramentas que vai favorecer, dentre muitas outras, é justamente essa conexão com o mundo espiritual. Essa relação vai estar manifesta em cada um de nós, através dos vários critérios desta tal mediunidade. A primeira delas, que nós ficamos embevecidos, porque faculta o fenômeno de eu ver, de eu ouvir, uma pessoa que nunca vi, e um ser desencarnado, pior ainda, se eu não vejo o encarnado que está dando a comunicação, estou vendo pela primeira vez, pior ainda o desencarnado, que nem corpo tem, mas ele vai versar sobre a minha vida. É a primeira que me chama a atenção. Mas existem outras portas desses critérios naturais que a lei regula. A intuição. A intuição que faz com que eu possa receber as ideias do mundo espiritual, para que possa despertar para os critérios de maturação diante dessas leis, ou possa buscar compreender melhor estas leis que me direcionam. Essa intuição, que nós estamos falando de intuição, é mediunidade, definida por Kardec, definida por Leon Denis e muitos outros. Ele vai nos processos de busca, de um estudo investigativo, chegar à conclusão de que todos nós somos médiuns. Outra forma de nós podermos perceber esta lei que gravita em torno de nós, na própria natureza, no nosso descanso, no nosso sono do dia a dia, a reparação das energias. Então, é maior do que a minha vontade. Por quê? Porque eu preciso reabastecer-me. Eu preciso de novas forças para que possa continuar na minha faina de todos os dias. Então chega um momento do dia que eu não tenho força para lutar contra o meu sono. E nós ficamos caindo pelas tabelas. Percebam, quero ficar acordado, mas uma força maior me domina. E de repente eu já estou até dormindo em pé sem perceber que estou, porque eu fui abduzido. Volto assim tonteado e tenho que buscar de certa forma o local específico para que eu possa de certa forma recuperar essas forças. Na recuperação dessa força, essa lei vai facultar que eu despreenda do corpo físico
de forma muito natural. E vou ter relação, conversação com outros companheiros que estão no mundo espiritual, encarnados ou desencarnados. Tudo isso é processo de aprendizado. Tudo isso é processo para a nossa educação dos sentidos, para a nossa evolução. Mas existe um critério aí. O critério de que, ao eu aprender, eu preciso colocar em prática. Olha o que os Espíritos nos dizem no primeiro momento. O afastamento dessas leis me traz a infelicidade. A aproximação das mesmas me traz a felicidade. Porque é da vontade de Deus, o Criador incriável. Nós sempre perguntamos: Deus nos fizera para sofrer? Fizera? Nós estamos hoje no mundo, nessa atual existência, para sofrer? E por que é que nós sofremos? Por que é? Hein? Isso quer dizer que nós estamos nos afastando dessa lei divina. Porque qual é a lei de Deus? Questionaram Jesus, não foi? Fizeram qual é o primeiro mandamento? Não é fácil? É ou não é fácil? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é lei natural? É. Como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu vou amar a Deus? Primeiro se amando para poder amar o próximo. Faz parte do processo educativo. Mas como Deus é a natureza, nós precisamos percebê-la diante da beleza da natureza. Nós estamos aqui diante da natureza, materializada, sim, mas fazemos parte dessa natureza. Deus está aqui. Nós somos Deus em movimento. E é aí que vem o nosso grande desafio: amar esta natureza, amar o outro como a nós mesmos. Diz Jesus que sintetiza isso e os profetas. O profeta falou muitas coisas, mas sintetizou. Aí está a lei e os profetas. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É vero. Paulo, o apóstolo, ele tem uma passagem em uma das suas epístolas. Ele diz que nós somos cercados de testemunhas. Testemunhas. E aí Emmanuel, quando ele vai, de certa forma, parafrasear Paulo, ele amplia esse pensamento de Paulo. Porque houve uma época de Paulo,
há quase ou mais de 2.000 anos atrás, muito próxima de Jesus, e depois uma outra parte de Emmanuel, mais cá para frente, que foi quando ele no século XX, no século 30, século 40, aí começando a trabalhar aqui pela esfera com Chico Xavier, ele faz, de certa forma, esses roteiros das epístolas de Paulo. E uma delas diz, olha, quando Paulo diz que nós éramos cercados de testemunhas, ele vai nos dizer que no aspecto da vida, nós temos duas possibilidades de testemunhas, que se tornaria uma. A primeira dos benfeitores espirituais que investiram em nós, desde lá de trás, quando nós estávamos no mundo espiritual, até os dias de hoje, no processo da nossa reencarnação. Investiram para que nós pudéssemos verdadeiramente cumprir o que fora programado pelo mundo espiritual. Ou seja, o investimento deles é para que nós possamos evoluir. E eles trabalham, de forma fidedigna para isso. Então são nossos testemunhos. Se eu deixar de fazer esse valor, eu vou chegar um dia, uma hora, junto a ele e vou ficar envergonhado, porque eu não cumpri o programado e eles fizeram a parte dele e eu não fiz. Essa é uma parte da testemunha. A outra parte da testemunha são os companheiros em estado de demência, que não contempla essa natureza divina, que não obedece a essas leis divinas, que são leis naturais, igual a nós. São outra parte da testemunha, que eles estão afinizados conosco, e é por isso que, ora, eles me dirigem, e em determinados momentos eu dirijo eles. Mas a palavra dirige, podemos dizer, processo obsessivo. Inspirado na delinquência uns do outro. Por quê? Porque nos afastamos desta lei, da lei de justiça. Aí essa lei se desdobra, que ela não é uma lei só. N leis vão desdobrando e regulando a criação de Deus. E aí os espíritos vão responder a Kardec quando ele pergunta: e essas leis, ela pode ser mudada? Essas leis divinas, elas mudam, ou com o tempo mudam? É categórico, os espíritos não, porque Deus é perfeito. Deus não faz lei hoje e ele vai esperar. Não saiu conforme eu queria, não vou criar outra lei, deixar. Seria uma bagunça, né? Então a lei de Deus, ela é única para todos. Em todos os globos, o Kardec pergunta, em todos os planetas é assim? Sim, de acordo com o grau evolutivo de cada humanidade. É fato que em mundos mais adiantados, muito mais felizes, as leis é compreendida de outra forma, mas os recursos são amplos, porque aqueles entendimentos já são mais sadios. Para o mundo
mais, dizemos, doente do que o nosso, que nós chamamos de primitivo, muito mais primitivo, é claro que o recurso é de acordo com essa humanidade primitiva, mas a lei é a mesma. Os recursos que são ajustados de acordo com a necessidade. Então a gente vai ver que é fantástica as oportunidades que Deus nos oferece, para que nós possamos mergulhar nesse aspecto do nosso melhoramento, para que nós possamos centrar o nosso pensamento mais em Deus, não nos permitirmos, de certa forma, fugir de Deus. Aí tenhamos algo que vai nos chamar à responsabilidade, que é, na verdade, regulada por essa própria lei, a consciência. E aí vocês sabem, aonde é que está a lei de Deus? Na consciência do homem. Na consciência. E nessa maturação nós temos visto que diante dessa consciência, ao nos afastarmos, nós somos chamados, de certa forma, a experienciar de forma diferente nessa consciência. Nós temos os desastres naturais, não temos? E isso desde quando o mundo é mundo que existe. Desastres naturais. Isso quer dizer que é um processo da própria natureza para ir acomodando, para ir nos mostrando, tudo são matéria educativa do que acontece. E hoje nós estamos com um desastre natural muito grande, não longe de nós, muito perto, em nosso país, Rio Grande do Sul. Agora de tarde mesmo nós vamos olhar o jornal, né, e a gente fica impactado, né? E ficamos, de certa forma, né, manietado. Você não pode fazer muita coisa. É esperar a própria natureza agir. O que nós podemos fazer, na verdade, é o esforço de melhorar a dor do outro, do nosso irmão, em humanidade. Seja através de algo material que ele necessite, de uma vibração, enfim. Mas aí nós deveremos buscar tirar isso como um recurso de educação para nós. E nós vamos dizer por que é que nós chegamos nesse processo que se apresenta hoje. Diga, Lília. Esse tipo de desastre natural é o correr da natureza ou é consequência das ações do mundo? Hoje nós poderemos dizer que são os dois juntos, porque uma coisa não se faz sem a vontade do outro, né? A natureza ela está, e eu, como de certa forma derrogo a lei, que aí nós seres humanos estamos derrogando esta lei, em todo o processo de mapeação das terras. Eu não cuido da terra, muito pelo contrário, eu destruo a terra, destruo as matas, eu limpo os terrenos onde tem mata para construir arranha-céus. Hoje a gente tem visto a briga dentro de Salvador para que não se construam esses arranha-céus. As grandes metrópoles pelo mundo estão disputando hoje quem faz o maior prédio do mundo. Vocês já viram isso?
é uma disputa para preencher o ego. Isso vai de encontro à natureza, gente. Porque para você fazer isso, você tem que devastar, você tem que acabar a parte da natureza. Então chega esse momento, Lília, a mão do homem, desses desastres natural. É natural porque a natureza se manifesta, mas o homem é o grande responsável, tá? É o grande responsável, porque a água, quando ela vem em uma combinação, H2O, e quando ela vem para buscar o solo, ela deverá ter o seu ritmo natural. Mas eu tirei esse ritmo natural. Não tirei? Fiz estradas tortas, construí casas, botei muito cimento, enfim, não tem para onde a água ir. A água vai para onde? Para onde é o curso natural dela. E onde é o curso natural dela? Aonde está a minha casa, que eu construí de forma equivocada. E Jesus já falava isso, tá? Para que nós pudéssemos construir em um terreno fértil, um terreno bom, na rocha, para que quando vier essa tempestade, você pudesse estar firme e não pudesse ser... Porque Jesus já falava isso lá atrás. Cuidemos da natureza. Então, já nos antecipando para esse desastre natural, em cima da sua pergunta, nós sabemos que nós precisamos ter esse cuidado. É por isso que vem a lei de destruição. Deus não esquecera. Ele nos dá a lei de destruição. Por quê? Deus sabe que diante da nossa manifestação como espíritos ainda doentes, nós somos espíritos descuidados. E ser espírito descuidado é, de certa forma, buscar destruir as coisas. É como se fosse o quebra-cabeça que Deus nos permite para que nós possamos montar e achar depois a solução. Mas automaticamente, depois da lei de destruição, ele vai me dar a lei de quê? De conservação. Aí eu já vou começar a entender que eu não preciso mais destruir, eu preciso conservar. E conservar é manter os aspectos da natureza, da ideia divina, da criação de Deus. Eu não posso destruir. Então Deus vai nos oportunizar aprendizados. E hoje nós temos visto nas pesquisas espirituais e científicas também, o homem tem descoberto que o próprio homem, ele tem voltado, ele tem renascido com um QI de inteligência a mais na preocupação da conservação. Criando possibilidades novas, ONGs e assim sucessivamente, para poder, de certa forma, valorizar o que se existe em a natureza. Hoje as próprias escolas nossas, dos bairros, elas são lembradas, os professores são lembrados o processo da ecologia.
E as crianças hoje, as crianças das grandes metrópoles, ela é despertada desde cedo a fazer um plantio de alguma coisa. O que é isso? É a ideia da conservação. Estamos dizendo à criança, e deveremos dar o exemplo à criança, de que se ela não cuidar, ela vai ter dificuldade no futuro. As crianças que moram ainda nos interiores dos estados, das grandes metrópoles, ela ainda tem isso muito manifesta, esse contato com a natureza. Aprende a amar a natureza com maior vigor de que a criança que está nas cidades de pedra, nas grandes metrópoles. Então precisamos cuidar. Precisamos ter essa ideia de educação para o sentido de viver. E aí, para estabelecer essa relação com esta lei, nós vamos nos questionar como é que nós vamos desacelerar esse nosso movimento de sofrimento. Eu preciso desacelerar isso. Eu preciso buscar algo diferente. Mas eu acho, aí é um processo de achismo que nós andamos plantando, que parece os chips, né? De que o meu sofrimento só findará com a conquista do dinheiro. Eu preciso ganhar na Mega Sena e vai acabar os meus problemas, eu vou deixar de sofrer. Nem sempre. Muitas pessoas que ganharam na Mega Sena depois foram assassinados, foram sequestrados, criou outro problema. Quando não tinha dinheiro era mais feliz. Foi ter dinheiro, achou que ia ser feliz, passou a ser infeliz. Muitas pessoas são assim. Então o desacelerar é não pensar nessas coisas materialistas, porque a lei divina nos convida a isso, a não ser materialista, a estar no mundo, viver no mundo, mas não ser materialista no mundo. Eu vou viver como homem do meu tempo. Natural. O necessário. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Será que dá para nós entendermos? E aí eu lembro de um pensador que ele versava muito essa passagem de Jesus. Olha o que é o sentido dessa lei natural que nós estamos falando. Aí ele sempre versava nas exposições dele, e eu particularmente ficava embevecido, ele fazendo isso. E ele nos lembrava: olha, mas de que adianta eu buscar ter tanto dinheiro, guardar tanto dinheiro na poupança, assim como a história de Jesus nos fala lá, que o homem acumulou no celeiro o trigo todo, na época o trigo era ouro. Trigo. Mandou fazer um celeiro do tamanho do mundo. E botou todos os trigos lá, e disse: agora eu não preciso mais trabalhar para ninguém. Agora eu tenho riqueza para a vida toda. Não disse nem para o resto, para a vida toda. Aí o Senhor chamou ele e disse: ainda hoje Deus pedirá a tua alma. De que adianta acumular tudo em celeiro? Que daqui a pouco vai embora. E aí ele falava: é a mesma coisa de nós. Nós queremos tanta manifestação material, daqui a pouco estou sendo chamado a voltar para o mundo espiritual.
E o que é que eu vou fazer com tudo isso material? Nada. Nada. Caixão eu não tenho gaveta. Só cabe o corpo. E malmente. Empurrado, às vezes tem que empurrar, porque o corpo fica agigantado. Empurrar para fechar e dizer, vai. Não leva mais nada. Isso é lei natural. Isso é a lei divina. E não temos como fugir disso. O que é que eu devo fazer aí? Diante dessa lei, me moldar a mesmo. Me moldar a mesmo. Nós levamos a vantagem. Nós que estamos aqui e o pessoal que está aí do outro lado, né? Pelo Instagram. Nós já sabemos. Nós somos espíritas. O que é que nos falta? Colocar só em prática. A água é natural. Inclusive é natural descer. Então vai acontecer isso. Eu preciso me mudar para colocar em prática o sentido da vida. Buscar refletir sobre essas comunicações que nós começamos lá atrás a falar. O que é que isso quer nos dizer? Para que servem as comunicações? Sim, e existem muitas e muitas coisas para que nós possamos, de certa forma, mergulhar, achar, estudar e vivenciar, porque ainda não é tudo. Quanto mais a gente vai aprendendo e vai colocando em prática, mais os horizontes irão se manifestando, irão se abrindo. Muita paz. Foi a minha vassoura que caiu? Foi a minha. Pronto, vamos lá. Bem, tá. Fica aí para a nossa reflexão, né? E agradecendo ao nosso companheiro Raimundo por nos fazer viajar no aspecto reflexivo sobre as leis divinas para que a gente possa analisar as nossas escolhas, as nossas decisões, às vezes as nossas invigilâncias e entender um pouco mais sobre o aspecto, né, do nosso Pai amoroso, que não faz nada para nos punir, faz para nos ensinar. E fica aí no gostinho de quero mais, e vale a pena pegar o livro dos Espíritos e ir lá estudar sobre as leis morais, conhecer um pouco mais, entender melhor, para convivermos melhor. E assim, sem dúvida nenhuma, a gente evolui, né? Vamos passar para o segundo momento da nossa atividade, convidar os companheiros passistas para o momento do passe. Que busquemos continuar o processo da vibração e nos colocarmos receptivos para recebermos os eflúvios energéticos que serão ministrados com a certeza de que o Mestre Jesus
segue conosco, nos oportunizando sempre ao aprendizado, à reflexão do que precisamos buscar realizar para sermos felizes, entendendo que a felicidade tal qual nós almejamos não é desse mundo, que tudo que buscamos a nível do material é temporário e muitas vezes nós buscamos e lutamos por aquilo que não é permanente. Entendendo que os emissários do Cristo, a quem também chamamos da espiritualidade amiga, os nossos anjos guardiões, sempre trabalham para nos esclarecer, para nos fortalecer, elevando os nossos pensamentos e consciência de que está tudo dentro de nós, nunca está fora. E envolvidos nesse sentimento, poderemos perceber que é dando o nosso melhor que o universo nos restitui também o melhor. Que a fé, a esperança, o amor, a solidariedade, a fraternidade sejam sempre as nossas ferramentas nas lidas diárias, para que dessa maneira o Mestre Divino encontre em nós a sintonia necessária para alcançarmos a evolução espiritual. Agradecidos aos benfeitores espirituais dessa casa, rogando a Ele que derrame sobre os nossos companheiros, especialmente ao nosso companheiro Raimundo Menezes, as bênçãos de paz, de amor e de misericórdia divina. Que Ele nos permita, no retorno aos nossos lares, sermos condutores do seu amor e da sua luz. Que ao sairmos daqui estejamos melhores do que quando aqui adentramos. E que o retorno aos nossos lares seja de paz. E à noite, com o sono refazedor, para o despertar de um novo dia. Gratidão a todos, gratidão aos nossos companheiros que nos acompanham nas redes sociais. E desejamos a todos vocês uma noite de paz e de luz. Muito obrigada.